Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. Bem-vindo a mais uma reunião dos membros da Igreja de Cristo para darmos continuidade ao entendimento da palavra de Deus, da sua obra consumada em 7 dias. E amados, é sempre um prazer me reunir com vocês aqui, através desse canal, Haroldo Lira CE. Graça e paz a todos. E amados, sempre agradecendo aí os novos inscritos, agradecendo também aos amados que compartilharam o último vídeo, que visualizaram, e pedindo sempre que você, se não for inscrito, se inscreva aí no canal, dá sempre o like aí nas mensagens, compartilha para que outras pessoas venham ter o entendimento do Evangelho. E, amados, vamos dar continuidade aqui à leitura da Bíblia com a mente de Cristo, lendo e te explicando, né? Revelando aquilo que está oculto e te dando o entendimento do Espírito Santo, que não tem nada a ver com o sistema religioso que está aí fora, que não tem nada a ver com doutrinas de homens, que não tem nada a ver com a igreja de parede, da qual os homens usam o nome de Deus para tudo, e que pegam a verdade de Deus e transformam em mentira. E nós paramos aqui falando da tradição dos homens, falando dessa maldição que está aí fora, sistema evangélico, sistema católico, toda a religião que são doutrinas de homem, e que Jesus de Nazaré, durante todo o seu ministério, combateu esse sistema religioso, essas doutrinas de homens. Antes, porém, todavia, contudo, eu queria mandar um recado humilde, né? Mandar um recado humilde. Eu sei que eu estou há pouco tempo pregando esse evangelho da graça, da qual me libertou da doutrina dos homens, da qual me libertou do sistema religioso e fez eu acreditar, fez eu crer que o verdadeiro Filho de Deus foi escolhido por ele desde antes da fundação do mundo, do qual eu creio que eu seja um, e que humildemente eu queria mandar um recado aí para as pessoas, para os pregadores da graça, né? Que sinceramente está, ao invés de pregar a graça de Deus em Cristo, ao invés de pregar o tetelestai, ao invés de pregar que tudo está consumado e que nós temos que viver somente por fé e que mais nada interessa, e que nós temos que ter o entendimento que toda a Bíblia ela foi escrita para o futuro, e que esse futuro se deu no ano 70. E se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a Bíblia ela sempre está para o futuro, e que o Espírito Santo, esse Espírito do qual já habita em nós, ele nos deu o entendimento de que esse futuro já chegou e que se consumou no ano 70, né?
e que todos aqueles que nasceram após o ano 70, que não há mais nada a fazer e que tem que viver somente por fé na obra de papai, que foi consumada em 7 dias. Então, toda a Bíblia se resume somente nisso: viver por fé e praticar o amor. E o que está acontecendo? O que está acontecendo dentre os pregadores da graça de Deus, de uma maneira geral, estão disputando sabedoria de homem, querendo pregar filosofia, querendo pregar teologia, falar difícil e complicar a situação, e que as pessoas estão vendo uma guerra pessoal que está acontecendo entre os pregadores da graça, cada qual querendo ser sábio, um mais do que outro, e querendo disputar sabedoria. E abençoado, o evangelho não é para isso. O evangelho é para você libertar através da pregação, através do entendimento, sem complicação, sem filosofia, sem palavras difíceis, simplesmente você falar o que está escrito, abençoado. O que está escrito, que o justo viverá por fé. Que o tetelestai significa estar consumado e que não tem mais nada a fazer, e que o templo caiu, e que após isso os filhos, os eleitos de Deus, escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, que não é o homem carnal, que não é o doutor em teologia, que não é o filósofo, e que são os espíritos, abençoados. Os espíritos revestidos de carne. Entende, abençoado? Só teve um único carne e sangue, do qual foi filho de Deus, Jesus de Nazaré, e mais ninguém, abençoado. E mais ninguém. E que isso foi uma manifestação, abençoado. E que ali estava Deus mesmo. Não existe trindade. É isso que você tem que passar para as pessoas. E não vocês ficarem brigando aí em grupos e em WhatsApps, querendo um ser mais sábio do que o outro. Então, eu quero fazer aqui, humildemente, o meu protesto, tá? Dizer que eu discordo plenamente, né? Eu discordo plenamente dessa disputa de sabedoria humana. Entende, abençoado? E que eu estou lendo aqui Mateus, né? Para mostrar as doutrinas dos homens, do qual Jesus de Nazaré está o tempo todo contra e explicando, abençoado, não com filosofia. O próprio Deus, ele não falava essas palavras difíceis que vocês estão falando, que ninguém não entende nada, abençoado, porque as pessoas têm poucos estudos, pessoas semi-analfabetas, e vocês, ao invés de falar a sabedoria de Deus, ao invés de você pregar o evangelho, ao invés de você pregar o tetelestai, vocês estão disputando sabedoria entre vocês mesmo, abençoado. E que isso está ficando sem graça. Entende? Então, tá dado o meu recado. Humildemente, abençoado. Humildemente, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui à leitura de Mateus, do qual Jesus de Nazaré está combatendo a doutrina de homens, né? E que eu parei aqui no capítulo 15, versículo 14, eu vou repetir e vou dar continuidade, né? Pregando a Bíblia inteira e explicando às pessoas que estão no engano e o porquê que o cão guloso, o doutor em teologia, engana essas pessoas que estão aí pensando que está servindo a Deus e que na verdade está servindo um monte de fariseus hipócritas, um monte de ladrão
que rouba em nome de Deus e que acumula bens, né? E dá uma de doido e que ele não se arrepende nunca. Por quê? Porque são filhos da perdição. São filhos da perdição, abençoado. Você pedir dinheiro para Deus e tu sabe que esse dinheiro é para tu, abençoado. Tu tá acumulando boi, tu tá acumulando chapéu, tu tá acumulando empresas que você chama de igreja e que você engana o povo de todas as maneiras. E isso é que nós temos que combater. E não vocês ficarem brigando entre si. Entendeu, abençoado? Então, olha, Mateus 15, 14, eu vou repetir. Jesus de Nazaré, falando com os cães gulosos da época, com os ladrão da época, com os fariseus hipócritas da época, que hoje tá pior do que no tempo dele, e que Jesus aqui, ele não falou filosofia, ele falava a palavra do qual todos entendiam. Entendeu, abençoado? Não é sabedoria de homem. Então, no 14 aqui, Mateus 15, 14, deixai-os, são cegos, guias de cego. Então, no versículo anterior, no 13, ele, porém, respondeu, Jesus, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Falando de quê? Falando daquele que não é filho. Falando daquele que é vaso da ira, para que Deus mostre a sua ira neles, que é exatamente o que está acontecendo no mundo inteiro. Entendeu, abençoado? Não somente no cílio da perdição, mas também no cílio da salvação, que adoram mais a criatura do que o Criador, e se reúnem junto com esses fariseus hipócritas para chamar Deus de mentiroso e aceitar Jesus para ser roubado, quando o evangelho em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Ninguém aceita Jesus, abençoado. Ninguém aceita Jesus. Foi ele que já nos escolheu. Entendeu, abençoado? E que não são esses cães, não são esses ladrão que estão aí diante desses dito altar, enriquecendo em nome de Deus. Entendeu? E para isso, usam vocês, evangélicos e católicos, que adoram mais a criatura do que o Criador, e que servem doutrinas de homens. Entendeu, abençoado? Então, ele diz, deixai-o, são cego, guia de cego. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Então, Jesus de Nazaré, né, ele era muito simples. Ele está dizendo aqui que o que tem aí fora são cegos. São pessoas que não sabem de nada, né, e que guia outros cegos, do qual adoram mais a criatura do que o Criador, e que não tem entendimento de nada, e que só servem a doutrinas de homem. É isso que ele está dizendo, simplesmente. E que você precisa ter esse entendimento e crer que você é um eleito de Deus, e deixar de ser escravo desses fariseus hipócritas, do qual se denominam de pastores. Então, abençoado, olha, e ele diz, ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, abençoado, você está sendo guiado por cego, você está sendo guiado por ladrões, você está sendo guiado por fariseus hipócritas, e que você vai cair junto com ele no barranco, abençoado. E que se o teu marido anda contigo, vai cair também. Se teu filho anda contigo, vai cair também. Se teu pai anda contigo, vai cair também, abençoado. Então vocês formam a igreja do Caicai, abençoado. Caicai. Não sou eu que estou dizendo. Então, ele continua, Jesus de Nazaré, aqui no 15, Pedro, né? Ele diz assim, ó. Então, lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Então, no 16, Jesus de Nazaré diz,
Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda. Então, você vê, né, que a palavra de Deus, a Bíblia de uma maneira geral, porque na verdade a Bíblia inteira é um conjunto de livros, né, do qual está sempre para o futuro e que começou em Gênesis, do qual ele fez as suas obras e consumou no 7 dias, que ele descansou, e que ele, né, soberano, pelo menos para nós, ele quis se manifestar aos homens. Entendeu, abençoado? Então, ele ia usando os profetas, ele se manifestou como o Espírito, que era o Verbo, e depois esse Verbo se fez carne e habitou entre os homens como filho, Hebreus 2,14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse filho, você vê que essa palavra está no plural. Então significa que o filho de Deus não era somente a manifestação como Jesus de Nazaré, e que tinha outros filhos. E quem são os filhos? Os Espíritos, do qual ele já escolheu desde antes da fundação do mundo, e que são infinitos. Os filhos de Deus são infinitos. Entende? E que Eclesiastes 1,4, geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. Então, esses espíritos revestidos de carne, do qual tem uma participação comum de carne e sangue, do qual o primeiro que teve essa participação comum de carne e sangue foi Deus mesmo, e que ele se revestiu de carne. Então, nós não somos um ser humano com experiências humanas, nós somos seres espirituais, que não somos daqui, né, abençoado? E que vocês precisam crer, que vocês precisam entender, e que isso é muito simples. Entende, abençoado? É só você deixar de servir a doutrina de homens. É você deixar de ter igreja de parede, e você entender que você é o templo de Deus, que ele já habita em você. Quando, Lira? Desde o ano 70, abençoado. Desde o ano 70. Desde o Tetelestai, espiritualmente. E quando a obra dele se consumou no ano 70, e que acabou a manifestação de Filho, que ele entregou o reino ao Pai, e que ele venceu todas as coisas, inclusive a morte, e que botou debaixo dos pés e entregou tudo a quem? A nós. Nós quem? Nós. Não é nós o Lira, não é nós o Messias, não é nós o Elson, não é nós Geraldo, não é nós entendeu, abençoado? Você está entendendo? Quando você prega o evangelho, abençoado, vocês querendo disputar a sabedoria de homem, você não está se dirigindo a homens, abençoado. Essa sabedoria essa pregação não é para carne e para sangue, abençoado. É para os espíritos, é para os eleitos de Deus, que estão aqui numa participação comum de carne e sangue, com um tempo determinado, com a data de validade que vai vencer, abençoado. Que vai vencer, que não é para sempre. O homem está ordenado a viver somente uma vez, a morrer, aliás, somente uma vez. E que homem? O homem natural, o carne e sangue, abençoado, a Maria, o Santo Antônio, o José, que esses analfabetos aí de saia, que pregam para roubar, eles dizem que a Maria vai na frente e que pisa na cabeça da serpente. Entendeu, abençoado? Que o Padre Cícero está vivo, o Padre Cícero tem poder. O Santo Antônio, o São Bartolomeu. Entendeu, abençoado? Então isso são doutrinas de homem, abençoado, que não tem nada a ver com Deus. São doutrinas de homem criadas por ele,
e que eles criam uma empresa com CNPJ e tudo para te roubar e para fazer com que você ative a ira de Deus, chamando ele de mentiroso, trocando a glória dele por um defunto, por uma defunta, por um pedaço de pau. Isso é que é para ser pregado, abençoado. Isso é que é para ser pregado. Sem filosofia, com palavras simples. Entende, abençoado? Palavras simples. Não é querer ser doutor. Deixa os doutores para lá, que nós já saímos de lá. Os doutores estão aí para fazer faculdade de 4 anos, para dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão da padaria, que ele come e depois vai para o banheiro e joga na privada o corpo de Cristo, abençoado. Esses são os sábios, do qual Deus aniquilou a sabedoria deles e tornou a sabedoria em loucura. Os sábios estão louco por dinheiro. Entendeu, abençoado? Então, no 16, 21 minutos, Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda. Então Pedro perguntou, não entendeu nada. E ele continua, olha: não compreendeis, explicando para Pedro, eu explicando para vocês. Entendeu, abençoado? Você que serve a homens, você que vive em doutrina de homem, você que tem a tua igreja, você que tem o teu fariseu hipócrita chamado pastor, o teu ladrão. Entendeu, abençoado? Olha, lá em João 10:10, né? Está escrito lá que o ladrão veio somente para matar, para roubar e para destruir. E está falando de quem? João 10:10 está falando dos pastores. Que Jesus disse: eu sou o bom pastor e dou a minha vida por as ovelhas. Ovelha por quê? Porque estava no antigo pacto. Nós não somos ovelha, nós somos filhos. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. Porque nós somos desse século 20 e 21. Entendeu, abençoado? Então, ele explicando lá a Pedro, né, sem filosofia: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Tem algumas tradições aí, né, que diz que não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado na privada. Entendeu, pessoal? E que Pedro era discípulo e que não entendia, não estava entendendo. Então, Jesus de Nazaré, né, abençoado? Abençoado do sistema religioso. Abençoado que ainda está em doutrinas de homem. Jesus de Nazaré está explicando que o que sai é o que entra, o que tu come, né? Feijão, arroz, macarrão, farinha, né? Pão, suco, tudo isso daí tu joga fora, joga na privada. E que isso não faz mal nenhum, o que entra. E ele continua aqui, olha, no 18: mas o que sai da boca vem do coração. E isso que contamina o homem. Então, esse coração, né, se refere ao entendimento. Ou seja, zero. Né? Eles, os fariseus, eles pregam tradição de homens, né? Eles pregam a lei não, eles pregam o engano, e da boca deles só sai maldição. Então, isso é o que faz mal. E faz mal como, Lira? Ele pede dinheiro em nome de Deus. Deus não precisa de dinheiro. Ele diz que você é ladrão, que você está roubando a Deus. Se você é propriedade exclusiva de Deus, né? Então, Deus é que te sustenta, abençoado. Você não sustenta Deus, porque Deus é dono de todas as coisas, inclusive de nós. Ele diz que o gafanhoto vai na tua casa. Ele diz que Jesus vai voltar, esse Jesus dele, né? Porque o da Bíblia já voltou.
no ano 70. Mateus 24, 34, Daniel 9, 24. E que esse Deus dele aí, que é o Deus falso, ele diz que vai voltar. Por que que eles dizem que vai voltar? Porque, abençoado, ele vai te roubar até dizer chega, abençoado. Ele vai te enganar até dizer chega. Porque você está esperando tudo aquilo que já aconteceu, né? E você está esperando aquele que já está em tu, que já habita em você. Tu quer coisa que faz mais mal do que sai da boca desse ladrão do que isso. Fazer com que você viva contra Deus, abençoado. Fazer com que você se arrume e saia da tua casa para chamar Deus de mentiroso, dizendo que ele não fez nada, dizendo que o Deus é escravo do pastor, dizendo que Deus só faz se o pastor orar, dizendo que Deus só faz se tu der dinheiro, dizendo que Deus só está aí na macumba da qual você chama de igreja, que se você ficar em casa, Deus não está contigo, abençoado. Você quer mais coisa, maldição, saindo da boca desses homens do que isso? E que vocês não entendem? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem, maus desígnios. Olha o que sai de dentro do coração do homem. E que não é eu que estou falando, tá? Que não sou eu que estou falando. Aqui quem está falando é Deus. É Jesus de Nazaré, que era Deus. Porque do coração do homem procedem maus desígnios. Olha, homicídio sai de dentro do homem. Sai de dentro do homem, abençoado. Não é o diabo do teu pastor. O diabo do teu pastor não existe. Não existe nada espiritual para Deus, a não ser o Espírito que pairava sobre o vazio das águas. É o Todo-Poderoso, que é quem domina o mundo inteiro e para sempre. E que não há ninguém mais poderoso. E que a ira dele está sobre a humanidade. Tudo o que está acontecendo aí é a ira de Deus. Não é o diabo que mata, quem mata é Deus. Não tem diabo. O diabo é tudo aquilo que se opõe e que é contra Deus, que é todo o sistema religioso. Todas as pessoas do mundo inteiro estão contra Deus. São diabos, são satanás. São espírito mal, demônios. Daimon, espírito mal. Daimon Kakos, espírito mal. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídio. Tem homicídio que sai do homem ou não sai? Sai, ele bota a culpa no diabo. Que não existe o diabo. Mas o infeliz não quer assumir que foi ele que matou. Adultério, traição. O cara não quer assumir que ele adulterou, que ele... Entendeu, abençoado? Prostituição. Prostituição é coisa do diabo, do pastor? Não, aqui está dizendo que é o que sai de dentro do homem. Furtos. Esse monte de ladrão aí roubando em nome de Deus. Sai da onde? Sai de dentro dele, abençoado. Falso testemunho. Blasfêmia. Entendeu, abençoado? E para terminar, no 20, Mateus 15, 20, são estas as coisas que contaminam o homem. Essas coisas da qual eu acabei de ler. Homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Por que ele está falando isso? Porque os fariseus hipócritas, esses infelizes que estão aí, que criaram doutrina de homem, já na época de Jesus de Nazaré, ele queria saber por que os discípulos de Jesus, eles transgrediam a tradição deles, né? E que a tradição deles dizia o quê? Que tinha que lavar as mãos antes de comer. E o discípulo de Jesus não lavava. Para você ver o que é a tradição dos homens, o que é uma coisa que não tem nada a ver com Deus, abençoado. Absolutamente nada a ver com Deus. Então ele está explicando aqui que o que contamina não é você comer sem as mãos por lavar.
e sim o que está aí fora, esse roubo, esse assalto, essa tradição de homem que pega a verdade de Deus e transforma em mentira, né? E que Deus está irado, simplesmente isso. Então, eu vou parar por aqui e vou dar continuidade amanhã. 30 minutos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas saiam da tradição dos homens e que venham adorar a Deus somente espírito em verdade, sem ter ladrão, sem ter fariseu, sem ter teólogo e sem ter igreja de parede. Graça e paz.